a mais um programa da Juba. Hoje nós estamos recebendo a Dani Marçal. Dani, obrigado por ter aceito o nosso convite. Está aqui com a gente hoje. A Dani é missionária da MPC, não é isso? Legal. Dani, hoje a gente vai bater um papo sobre chamado. Acho que você tem muita experiência aí já, né? Muita experiência servindo a Deus. Eu acho muito relevante a gente falar sobre isso para uma juventude aí que de repente está descobrindo ou está até meio já sentiu o chamado, já está começando a servir, outros já estão... Enfim, eu acho que você tem muito a acrescentar, né, na vida de todos nós. Espero que sim. Amém. Bom, que história é essa, Dani, de que você com 9 anos de idade descobriu que iria ser uma missionária? Pois é, não tem muita explicação, né? Mas eu descobri que Deus fala com as crianças, porque eu tinha 9 anos quando eu ouvi um missionário contando a história dele na igreja e aquilo me impressionou, me impactou. E eu me lembro que naquele dia eu disse que eu seria missionária. Eu nem sabia o que era isso direito, eu não sabia como era, mas eu tinha acabado de me converter, inclusive, tinha acabado de me batizar, mas eu já disse que eu seria missionária. Que legal. E aí eu sei que era Deus falando comigo, mas não sei explicar como, né? Então, são as Como coisas assim, que Deus né? faz, né? Os mistérios de Deus, né? Sim, sem dúvida. E aí, em 2011, você se tornou missionária. Nessa período de adolescência, como que foi? Tipo assim, você, com 9 anos, você descobriu, e aí passou toda essa adolescência e você começou a servir mesmo quando já era jovem, né? Sim, exatamente. Na verdade, eu sempre servi na igreja, em alguns projetos, fiz algumas viagens de férias em missões, mas a verdade é que eu demorei, na verdade, assim, porque eu me encantei com várias coisas, até profissão, crescimento profissional e tudo mais, fui deixando um pouco de lado, assim, até que Deus me deu um checkmate. E isso foi em 2011, né, que você se tornou uma missionária em tempo integral. E qual foi a experiência mais surreal que você teve nesse tempo? Olha, tem várias experiências surreais, mas tem algumas que eu falo que Deus tem muito bom humor e muita criatividade, né? Porque Ele vai fazendo umas coisas que eu chamo de Jesuscindência, né? Então, Jesuscindência, não tem coincidência, né? Vai acontecendo no meio do caminho. Mas uma das coisas é que quando eu fiz o seminário, eu fiz um curso de missão integral no CEM, Centro Evangélico de Missões lá em Viçosa, e tinha que fazer um estágio transcultural. E aí uma das minhas mentoras, conselheiras lá, me aconselhou a ir para a Alemanha e fazer um curso da Missão Steiger. Eu nem conhecia direito a Missão Steiger, mas também trabalha com juventude. Eu já era voluntária na MPC desde 2008 e ela falou que tinha a minha cara porque eu trabalho com juventude. Mas eu fiquei pensando na Alemanha, com que dinheiro eu vou para a Alemanha? Enfim, seminarista não tem dinheiro, né? Então, enfim, missionário menos ainda. Então... Mas aí foi espetacular a experiência, porque ela conversou comigo em um dia e insistiu para que eu orasse sobre isso. E uma semana depois eu recebi um e-mail de um casal de amigos meus dizendo que eles estavam depositando R$5.000 na minha conta para eu fazer o estágio transcultural sem saber o que eu ia fazer no estágio. Então foi muito legal e eu vi que foi resposta mesmo de Deus, né? Porque eu poderia ir para qualquer outro país aqui próximo, América Latina mesmo, né? América do Sul e tal, mas eu fui fazer o estágio na Alemanha. E aí o que foi mais surreal nessa história toda é que isso foi em junho de 2012, que eu fui para a Alemanha e voltei em agosto. E quando eu voltei, terminei o curso, em janeiro aconteceu um incêndio na Boate Kiss, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E o pastor Marcelo Gualberto, que é meu líder, né, na missão, me convidou e me desafiou a ir para o Rio Grande do Sul fazer implantação de equipes lá para trabalhar com evangelização da juventude. E aquilo foi impactante, porque no Rio Grande do Sul nós temos descendentes de alemães e italianos, que foi onde eu passei o meu estágio, na Alemanha e uma parte na Itália. Então, só Deus faz essas coisas. Deus já está vendo uma coisa lá no futuro, né? Te preparando hoje, né? Sim, e eu nunca tinha pisado no Rio Grande do Sul, né? Quando eu aceitei o convite de ir, eu fui conhecer logo depois que eu aceitei o convite e depois já fui com a minha mudança. Então, tipo assim... Deus faz as coisas muito certinho, assim, e Ele tem muito bom humor, né? Porque quando eu me mudei, no dia que eu me mudei,
Era o dia do aniversário da Lívia. A Lívia hoje é a líder estadual da MPC no Rio Grande do Sul. E ela estava orando há 1 ano pelas escolas e não sabia como entrar nas escolas. E ela estava procurando projetos em escolas com evangelização da juventude, mas ela não conhecia, não sabia. E eu me mudei para lá no dia do aniversário dela. Então, tipo assim, são umas coisas que só Deus faz. E aí, poucos dias depois, a gente já se conheceu. Né? Então é impressionante. Essa experiência para mim é muito surreal, de ver tudo que ele encaminhou para que eu chegasse no Rio Grande do Sul. Ele já estava incomodando os corações lá. Sim. E te preparando na Alemanha, te preparando na Itália. Aí você vai para o Rio Grande do Sul. Chega lá, já tem gente ardendo, coração ardendo de vontade de fazer o que você foi lá. Já estava tudo pronto, né? Praticamente. Exatamente, é isso mesmo. E o mais engraçado é que eu estava orando desde que eu fui pro seminário para saber de Deus para onde eu iria e o que eu ia fazer. E aí eu terminei o seminário sem saber para onde eu ia e o que eu ia fazer. Mas por quê? Porque o desafio viria logo depois, 2 meses depois que eu terminei o seminário. Então Deus já tinha encaixado tudo, né? Surreal. E essa questão também de, tipo assim, te chamar e providenciar, né? O pastor João Boca, não sei se vocês conhecem, mas ele tem a missão Sena, né? E ele falou assim pra gente, isso marcou muito, né? Anderson, quem te convida paga a conta, né? Então Deus tá te convidando, tenha certeza, ele vai pagar a conta. E é a mesma coisa, né? Tipo, ele, ao mesmo tempo que veio o chamado, já veio a providência. Sim. Dani, então você teve esse período aí, né? Estudando, se dedicando, né? E aí já foi para a Itália, para a Alemanha, voltou, já fez aquele trabalho específico inicialmente, né? No Sul, ficou lá 2 anos, é isso? 2 anos. E depois está viajando pelo todo o Brasil pela Mocidade para Cristo, não é isso? Isso. Antes disso, você já tinha uma vida profissional estabilizada, né? Você tinha sua carreira, que é tudo que o jovem quer hoje. Sim, né? sim. E aí você largou tudo, como é que foi? Pois não vou dizer que é fácil, porque a gente tem medo de dar um passo que a gente não sabe onde vai dar. Deus já sabe, mas a gente não. Então nós somos humanos, né? A gente tem esse medo. Mas é impressionante como a vontade de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer era maior do que o medo. Então, assim, eu tinha uma carreira profissional, né, em uma multinacional e tudo, mas quando eu decidi sair, eu tive que me manter firme na decisão, por mais que era difícil, e é difícil. E eu me lembro que no dia que eu fui embora da empresa, eu cheguei em casa e fiquei pensando assim, será que eu fiz o certo? Porque é bem doido isso. E depois eu fui pro seminário logo em seguida. Eu pedi a conta uns dias antes de ir pro seminário, já estava tudo certo para ir pro seminário. E eu me lembro quando eu cheguei no seminário, na zona rural, né, tal, então eu ouvindo o barulho de maritaca de manhã, vaca mugindo, coisa que não tem a ver com a minha realidade. E aí eu pensei assim, meu Deus, eu não vou durar 1 semana nesse lugar. Mas, para minha surpresa, 1 semana depois eu já estava convicta de que eu não voltaria para a vida que eu tinha antes. Que coisa, que eu né? estava no lugar certo, na hora certa, porque Deus tinha. Propósito, né? Exatamente. Né? Tanto que a minha primeira disciplina no seminário eram práticas devocionais. Eu achei que eu ia chegar lá aprendendo um monte de técnica, um monte de coisa. E, na verdade, eu fui aprender a me relacionar com o Senhor, né? Nossa. Então é perfeito. Que incrível. Foi muito bom. Muito, muito bom. Incrível, né? Então, nenhum arrependimento de ter largado lá. Inclusive, você falou que assim que você decidiu, eu vou ser uma missionária, né, integral, parece que surgiu ofertas de salários melhores. Sim, oferta de dentro, né, da empresa, de promoção, e também oferta de fora, né, de terceiros, de empresas que a gente prestava serviço na empresa onde eu trabalhava, né. E assim, tipo, te oferecer o quíntuplo do salário. Nossa. Uma coisa que não acontece todo dia, né? E eu dizer não. Então, assim, é difícil, mas ao mesmo tempo você tem certeza que é aquilo que o Senhor está exigindo. Então, é muito doido. É libertador, muito, né? muito doido. É libertador também, né? Porque com certeza. Você fala assim, Senhor, né? Eis-me aqui. E você encontrar o seu propósito, né? E entender que não é Mamon que manda na minha vida, né? Amém. É o
o Senhor. Amém, Então, amém, amém. isso é doido. É muito mais feliz hoje. Sem dúvida. Legal. Bom, Dani, então qual que é o conselho que você deixa para o jovem que está nos assistindo? Pois é, quero deixar um conselho aqui, que esse conselho talvez vá na contramão daquilo que a nossa sociedade nos ensina. A nossa sociedade nos ensina que a gente tem que sair do ensino médio, fazer uma faculdade, correr atrás de uma profissão, e uma profissão que dê dinheiro, porque se não dá dinheiro, seus pais já te aconselham a não fazer. Ou seja, músico. E eu vou falar contrário aos seus pais, tá? Eu vou te dizer o seguinte, que se você fizer aquilo que o Senhor quer que você faça, você vai ter uma satisfação que outras pessoas não têm. Não importa o que é que Ele quer que você faça, importa você descobrir e fazer. Isso é sucesso na vida. Sucesso na vida não é ganhar dinheiro, não é ter uma profissão mega power, né? E mesmo que a sua vocação esteja na sua profissão, você vai vivê-la para honrar o Senhor e para divulgar o seu nome. Então isso é muito sério. Muitos jovens cristãos hoje não vivem felizes porque estão buscando em coisas erradas, mesmo sendo cristãos. Não estão buscando no Senhor o que eles precisam fazer e o que eles devem fazer em relação àquilo que o Senhor os chamou. Todos nós temos chamado, seja ele específico ou não, mas todos nós temos. E a gente precisa aceitar. Amém. Então, se você se sentiu incomodado nesse vídeo, né, assistindo, né, eu tenho certeza que se Deus tem uma parada contigo aí, e Deus sempre tem, né? Sempre tem, com certeza. Sempre tem. Eu tenho um lema, se converteu, você já tem uma vocação, já tem um chamado, você só tem que descobrir qual é, ponto. Se você não se converteu, você precisa que alguém que tem vocação venha te dizer. Mas se você já se converteu, você tem um chamado e tem uma vocação. E uma das coisas interessantes é que quando a gente pensa em vocação e pensa em igreja, cristão, a gente pensa que a gente tem que desenvolver a vocação dentro da igreja. Isso não é real. A nossa vocação, ela deve ser desenvolvida na nossa vida. Exato. A igreja é só um detalhe. Sim. Então a vocação é para ser desenvolvida na vida, é diariamente, todos os dias. Então muitos têm vocação para música, mas quem disse que é a única vocação que tem, né? Ou de repente vai ser a vocação principal, né? Mas muitos de nós temos várias vocações. A minha vocação eu sei que é evangelizar a juventude. Né? O fato de eu ser missionária da MPC é porque a missão da MPC é evangelizar a juventude. Então a minha vocação se encaixa com a MPC. Né? E da mesma forma, a profissão de um jovem pode se encaixar com a vocação dele, né? Desde que ele cumpra a vocação dele, cumpra o chamado dele, a satisfação virá. E as outras questões, dinheiro, família, saúde, tudo isso é providência do Senhor. É acrescentado, né? Sem dúvida. Sem legal, dúvida. Legal. Galera, esse foi o nosso programinha de hoje. Quero saber se a Dani gostaria de deixar um abraço aí, algum recado. Não, galera, é isso. Acho que eu já deixei o recado, né? Valeu. Foi muito bom estar aqui e espero que vocês todos consigam, ao longo da sua caminhada, descobrir a sua vocação e exercer a sua vocação. Amém, amém. Eu quero deixar aqui um abraço para a galera da MPC, né? Que está aí no mundo inteiro, praticamente, não é isso? No mundo inteiro, 120 países. 120 países. Inclusive, eu quero ressaltar o trabalho que você iniciou lá no Sul, tá com quantas? Nós temos hoje 44 equipes no Rio Grande do Sul. 44 equipes, num projeto que ela iniciou há 6 anos atrás, é isso? Isso. 6 anos atrás, 44 equipes nas escolas, evangelizando. É incrível, né? E saber que Deus te usou para isso. Sim. Que isso é um fruto, né, de algo que Deus colocou no seu coração. Amém. Amém, galera. É isso aí. Se você ainda não curtiu a nossa página, curte, segue nosso Instagram, @Programa da Juba, o YouTube também, Programa da Juba. Eu não sei onde você está assistindo esse vídeo, mas em todo caso, segue nossas redes, tá bom? Toda semana a gente está aqui com um convidado novo, com um tema novo, e a nossa ideia é levar um conteúdo sempre informativo e espiritual para nossa juventude, tá bom? Deus abençoe e até o próximo programa. Valeu!